Então, dando continuidade aqui no sombreado da caveira, estou fazendo o sombreado agora das órbitas, né? Aquele orifício da caveira onde ficam os olhos. Então, só para relembrar, órbita não é só aquele movimento dos planetas, é também o nome desse orifício aí. Como essa parte aí é a parte interna de, entre aspas, um buraco, então eu coloquei o tom mais forte que eu pude. Lembrando que o desenho a lápis, a gente pensa que é preto e branco, mas na verdade é cinza e branco. O lápis, ele não é propriamente dito preto. A cor dele é um tom de cinza, que o nome dessa cor é o nome do grafite, inclusive. Você pode falar cor grafite ou um tom de cinza. Então nós variamos do cinza escuro para o cinza claro. Quando eu escaneio um desenho desse pronto, eu faço um ajuste no Photoshop, onde eu dou uma escurecida para que o cinza mais escuro do desenho fique de fato preto. Mas isso aí é só um detalhezinho que a gente faz numa pós-produção quando se faz necessário. Mas fica aí a dica, o desenho não é realmente preto e branco, é cinza e branco. Mas para a gente explicar isso aí para os clientes e qualquer coisa assim dá trabalho. Então a gente pode continuar falando que o desenho é preto e branco e simples assim, beleza? Então, como essas áreas da caveira elas são maiores, então eu estou usando mesmo o lápis. A lapiseira eu vou usar bem pouco, eu vou usar mais para aumentar os contrastes. Porque a gente trabalha aí com degradê, né? Igual você pode reparar, as áreas mais fundas das órbitas eu ponho aquele tom bem escuro, e aí à medida que eu vou indo para as beiradas da órbita, né, onde seriam as partes mais rasas, aí eu vou diminuindo os tons aos poucos, né? Mas tem alguns detalhezinhos, tem algumas interações da caveira com a Catrina, que essas interações eu vou fazer com a lapiseira mesmo, porque eu quero esse contraste. Então você tem que sempre que olhar o desenho e julgar onde você quer que tenha degradê e onde você quer que tenha contraste, né? Como eu já tinha dito na parte anterior, não vou usar muito esfuminho nessa caveira aqui, porque eu quero dar para ela uma sensação de ser um pouco mais áspera, né? Então eu vou deixar só no lápis mesmo, sem passar esfuminho, porque quando você faz o sombreado puro no lápis, se você olhar bem de próximo mesmo, você vai perceber que tem alguns pontinhos brancos, sabe? Esses pontinhos brancos pode ser parte da textura do papel e parte é do lápis mesmo, que sempre tem algumas micro áreas que você acaba não preenchendo 100%, né? Então isso gera alguns pontinhos que nesse desenho exclusivo da caveira pode ser usado a nosso favor para dar um efeito diferente. Para você olhar para a caveira e olhar para o rosto da Catrina, por exemplo, e ver que, apesar do sombreado ser parecido, a textura dos dois é parecida. Porque na vida real tem uma diferença de textura de uma pele de uma moça e a textura do moço de uma caveira. E essa diferença, se você fizer o sombreado exatamente da mesma forma de um para o outro, não vai ter diferença nessa textura. Então, isso aí já dá uma... Se você conseguir fazer essa diferença, e eu conseguir optando por não usar muito esfuminho na caveira, você tem essa diferença de textura. Então, um desenho realista, você tem que levar em consideração a luz, a sombra e a textura também. Beleza? Onde foi que eu usei esfuminho mais? Na testa da caveira, porque essa área era muito grande e o sombreado dela era muito suave. Então, eu achei que seria interessante usar um pouco do esfuminho aí nessa parte, né? Mas você viu que é só aí mesmo que eu usei e ainda usei pouco. Você viu, na hora que eu fui trocar aí o esfuminho, eu acabei dando uma esbarrada no celular e ficou dando uma balançada. Não leva a mal não. Aos poucos nós estamos aí desenvolvendo aí, comprando os materiais, né? E ajeitando para cada vez mais os vídeos terem uma qualidade maior, beleza? E como tem algumas partes que o sombreado é mega suave, então essas partes eu estou fazendo com esfuminho mesmo. Mas você pode ver que é mais aqueles pedacinhos assim bem discretinhos, saca? E
Essa caveira eu não fiz ela 100% de cabeça, beleza? Eu peguei uma referência, porque tem alguns detalhes que eu não sabia muito bem de cabeça como é que seria, tá? Como, por exemplo, bem um pouquinho acima dos dentes, eu fiz um detalhe a mais só com a sombra, que eu acho que deu um tom bem legal de realismo, mas que eu não lembrava desse detalhe. Então eu vi numa foto de uma caveira esse detalhe e acrescentei aí. E agora que eu já passei o esfuminho para dar aqueles sombreados mais discretos, né? Então eu peguei a lapiseira agora para aumentar o contraste entre os dentes e o que seria, entre aspas, a gengiva. E também fazer o sombreado da sombra interna dos dentes também, porque eu não queria deixar os dentes 100% branco. Então eu fiz a sombra própria nos dentes inferiores e fiz uma ligeira textura nos dentes de cima, como você pode ver. Porque os dentes de cima não tinha muito espaço para fazer uma sombra, né? Então fiz só uma textura. Já os dentes de baixo, além de eu fazer a sombra própria, que eu fiz na parte de baixo, né, do dente, eu fiz uma sombra projetada dos dentes superiores em cima dos dentes inferiores. Então, aí depois que eu terminei de fazer sombreado, agora eu vou partir puramente para a textura mesmo. Fiz alguns risquinhos ali no queixo, né? Só que o contraste deles ficou um pouquinho alto, então passei um esfuminho para dar uma suavizada. Mas depois eu voltei a pegar a lapiseira para poder fazer o acabamento daquele contraste que eu tinha falado e fazer um pouco mais das texturas também. Então, além de fazer esse contraste aí, eu peguei para fazer também aí mais alguns pontinhos, alguns riscos e dar uma reforçada também em alguns traços para deixar o desenho mais nítido também, beleza?